Agora, Constantino, reforma da Previdência. Em votação histórica, o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, em segundo turno, o texto base da reforma. Isso, obviamente, é um avanço importantíssimo, né? Exato. Aí sim, uma novela que demorou 8 meses, mas acabou muito bem. É um final feliz, né? É o que tinha para o jantar, né? Não é política, não anda necessariamente no passo que a racionalidade desejaria. A gente sabe que o Brasil estava quebrado, o Estado brasileiro quebrado, e precisava conter a sangria fiscal, e o principal dreno era justamente as aposentadorias, ali, o pagamento de previdência, né? E foi uma reforma muito importante. Eu acho que todo mundo que lutou por ela deveria ficar satisfeito com o resultado. A Jovem Pan fez uma campanha muito boa de conscientização. O presidente Bolsonaro foi quem levou a reforma para o Congresso, escolheu como ministro Paulo Guedes, que é o principal nome por trás dessa proposta. Ele sonhava lá com aquele número de R$1 trilhão de economia em 10 anos. Chegamos a 800 bilhões de reais, ainda tem um destaque aí do Paulo Paim para ser votado para tentar tirar mais 20 bilhões de economia, né? Se depender do Paulo Paim, o petista, como dizem até colegas de partido, né? As suas ideias não caberiam dentro do PIB, né? Mas enfim, eu acho que está sedimentado aí os 800 bilhões com 60 votos no segundo turno do Senado, uma reforma muito importante para não deixar o Brasil quebrar e permitir com isso queda da taxa de juros. É óbvio que não é suficiente, é necessária, mas não é suficiente. Temos outras reformas em pauta, liberais, que precisam avançar, que precisam ir adiante. Reforma tributária, reforma administrativa do setor público, tudo isso tem que avançar, e o ministro Paulo Guedes está com um bom diagnóstico da coisa e uma receita muito positiva também. É uma agenda virtuosa que ele trouxe para o país. Eu acho que ele merece total apoio. Mas temos o direito de um dia, pelo menos, de descanso e de elogios a quem lutou por essa reforma. Uma reforma importante para o país. Ô Constantino, e rapidamente, falando sobre a história da Embaixada do Brasil aí nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro afirmou que não faltaria legitimidade para assumir o cargo de embaixador, mas que resolveu permanecer no Brasil para defender os princípios conservadores. Essa decisão é boa ou ruim, Constantino? Olha, a decisão é boa para o país, porque discordando do deputado, eu acho que ele não tinha a legitimidade suficiente ou a qualificação necessária para ser embaixador. É um cargo que exige algum tipo de postura e experiência diplomática que ele não tem. Ele é muito jovem também, ele é muito combativo, não acho que seria positivo, e ele é filho do presidente, né? E esse é o motivo, inclusive, pelo qual ainda não foi lançado o nome dele como indicação oficial para o Senado para ser sabatinado. Então, tudo isso foi uma novela que pegou muito mal, na minha opinião, foi um erro muito grande do presidente, que inclusive rachou a própria base bolsonarista, e nessa briga toda interna aí do PSL, eu acho que encontrou-se uma saída honrosa para o deputado vir com essa narrativa de que vai ficar, então, para defender os interesses do pai ou do conservadorismo no Brasil. Há controvérsias se de fato o Bolsonaro e o bolsonarismo representam o conservadorismo, mas isso é uma outra história. Nestor Foster é um diplomata de carreira, acho que tem muito mais experiência nessa área. Foi chefe de gabinete do Gilmar Mendes, o que nos dias atuais acende aí uma certa luz amarela, mas brincadeiras à parte, até porque o Gilmar Mendes nem sempre foi esse Gilmar Mendes. Vamos lembrar que contra a segunda instância, por exemplo, ele sempre combateu isso, né? Ele é que mudou. Mas eu acho que foi uma decisão salomônica. Ele fica no Brasil com a desculpa de que tem que lutar pelos interesses do pai dentro do partido, e a embaixada, eu acho que ganha um representante de mais qualificação e alto nível. Então, nesse aspecto, positiva a decisão do deputado. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você. Até mais tarde. Até mais, bom dia a todos.